Nesse momento, nós receberemos uma palavra através do irmão Carlos Cavalcante, com a sua primeira obra desta manhã. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Digno é, Senhor nosso, Deus nosso, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. É o que está sentado sobre o trono e é o Cordeiro, seja todo o louvor, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a força, toda a sabedoria pelos séculos dos séculos. Amém. E que o amor de Jesus esteja sobre nós e que o Espírito Santo nesse momento possa ser derramado sobre a igreja de Deus na face da terra, sobre os seus pastores, sobre a sua congregação, os seus jovens e as suas crianças, Senhor. Teu Santo Espírito ajudando, consolando todo o teu povo na face da terra nesse teu dia santo. Esse é o nosso desejo. Quando foi no ano de 1992, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Enoque de Oliveira, que ele tinha vindo na conferência geral e ele estava com câncer. Aí eu tive a oportunidade de manter-se em contato com ele. E numa das orientações que ele passava, porque ele sabia que estava perto para morrer, o último sermão dele foi cavalo de Troia dentro da igreja, que ele já via o fermento dentro da igreja, e ali houve um despertar. Naquela época, o Papa era João Paulo II, e houve um despertar, alguma coisa nos chamava para a gestão do Papa João Paulo II. E já em Natal foi que eu conheci uma fita do irmão Robespierre, onde ele falava em Johannes Paulo II. Aí aquele despertar brotou. Eu acho que era ali 96, eu estava junto com o irmão Betão lá em Natal, pregando, e a mensagem amadurecendo. Aí veio o discernimento do último Elias, dos 7.000 que não vão dobrar, que a gente sabe que são 144.000 agora no final. Lá foi 7.000, mas hoje serão 144.000 que não dobrarão. Esses ficarão firmes. Aí veio esse discernimento desse nome, e a mensagem afunilou, porque juntou a possibilidade de João Paulo II ser o Papa da profecia, da culminância do tempo, junto também com o discernimento da obra do último Elias. Aí a mensagem apertou, que chegou ao ponto de nós sermos tirados do púlpito. Uma vez nós estávamos pregando, os dois anciões veio, um segurou num braço, outro no outro, literalmente me colocaram fora da igreja. Não precisa espernear, não precisa gritar, não chega para ele e falar: tu está me expulsando? Não precisa fazer nada disso. Nada. Porque quem faz a obra é Deus. Amém. Teve situações também que a gente ia pregar, a igreja prontinha, nós íamos entrar. Você tem que ter a carta da associação, carta da união, né? Carta da divisão, carta da conferência geral, do pastor distrital, associação, união, divisão e conferência geral, que não Anjolinho assinou embaixo do Minas, que ele sei que minha família deixa o homem ao ponto. Mas não foi bem assim, as cartas não resolveram, eles não conseguiram. Aí a questão do tempo brilhou. Quando o Trade Center caiu. Ali naquele gráfico ali, quando o Trade Center caiu, aí nós enxergamos o sexto rei João Paulo II. Naquela parte de cima, onde tem os
do Dies Domini de João Paulo II para a posse do sétimo rei em 7 anos. E o World Trade Center dividiu 3 anos e meio da encíclica com mais 3 anos e meio quando ele morreu. Foram 7 anos certinhos, porque a Bíblia trabalha com estações e com a lua nova. Foram certinhos, desde quando João Paulo II elaborou o decreto dominical eclesiástico, a encíclica Dies Domini, de 40 páginas, até a morte dele. Foram 7 anos, divididos no meio com a queda do World Trade Center. Quando o World Trade Center caiu, aí nós falamos, ele é homem. Deus está dando o aviso, Apocalipse 17 é real. Não tinha nada a ver com Trindade. Eu nem conhecia unitarianos, quem acredita em Trindade ou não. Eu sei que nós fizemos um primeiro gráfico somente do World Trade Center, porque esse gráfico do World Trade Center, ele vem crescendo cada vez mais. Era só aquela primeira parte do World Trade Center. O restante é onde tem pouco tempo. Depois que Bento XVI tomou posse, que aí a Bíblia fala que o sétimo teria pouco tempo, foi que o gráfico começou a ampliar. Mas a gente dividia, distribuía esse gráfico do World Trade Center, dizendo que João Paulo II era o homem do decreto. Nós distribuímos nas igrejas, nas associações, tinha a resistência, eles não queriam que a gente distribuísse não. Até que o pastor se levantou e falou, o doutor Carlos, ele não acredita na Trindade, ele é de um grupo que não acredita na Trindade. Aí vieram a mim, eu falei, nem conheço esse grupo. Depois disso, o grupo me visitou, ei, o grupo, é nós, ó, nós que não acreditamos na Trindade, estamos falando que você é do nosso grupo, então a gente vai te conhecer. Aí eu falei, olha, eu estudo o tempo, a culminância do tempo, porque a gente percebe que é agora na nossa geração que Cristo vai voltar. Aí eles apresentaram o estudo lá da Trindade, eu apresentei o meu, e a gente, cada um foi para um canto. Até que a associação falou, realmente você é um dos que não acredita na Trindade. Eu falei, não, mas eles me deram todo o material que eles têm, e eu vou estudar, para ver, já que vocês estão me envolvendo. Aí quando eu fui estudar, irmão, sabe quanto tempo foi? Irmãos, foram uns 4 anos para compreender. O tempo, cada um tem o seu. Vai chegar, tu não acredita na Trindade não? Não. O Evangelho, ele é uma semente de mostarda que vai virar uma árvore, uma das mais imensas, onde os pássaros fazem seus ninhos. 4 anos para a luz discernir. Até que o irmão de Fortaleza me deu um CD do pastor Samuel Ramos. Aí quando eu assisti o CD do pastor Samuel Ramos, aí eu falei, agora encaixou. Porque o pastor Samuel Ramos citava Apocalipse 4 e 5, que eu não conhecia. Quando eu fui ver a referência de Apocalipse 4 e 5, que o pastor Samuel Ramos tinha citado, aí eu vi, realmente o Espírito Santo não é uma pessoa, é um trono do Pai, o Cordeiro do lado, o Espírito do Pai sai entre Jesus, e Jesus manda para todos nós. Apocalipse 4 e 5. Aí eu falei, realmente a Trindade não existe, eu não acredito nela. Acredito no Deus único e verdadeiro, e o seu amado Filho, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que deixou o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, que também comunga com o Espírito do Filho, aqui na terra, para nos ajudar, nos consolar e nos convencer que existe só Deus. Amém. Aí foi quando começou a culminância do 7. A culminância do 7, irmãos, é para quê? Deus nunca vai agir sem avisar, e Deus tem uma seara para colher. E o povo dele discerne os tempos e as estações. Por isso que Apocalipse 4, ou Apocalipse 17, sobre os 7 reis, é a continuidade do tempo dos 400 anos do Egito, dos 2.300 anos de Daniel. São os 2 pontos maiores da Bíblia de tempo, os 400 e os 2.300. E a linha de tempo que continua
contagem é Apocalipse 17, aonde ele fala que quando você estivesse na gestão do sétimo rei, você saberia, só tem pouco tempo. É lá que a Bíblia fala, agora vocês têm pouco tempo, prepara, porque Elias vai se levantar. Irmãos, nós somos um movimento embrionário que a gente acredita que nós já estamos no processo de sacudidura, mas a grande classe que, irmãos, que Deus está esperando, está no meio adventista, que na culminância da sacudidura, quando o Espírito Santo fizer a obra, porque não é homem nenhum que vai fechar dentro, nem tirar ninguém, é o Espírito Santo, o restante sai, irmãos, e se junta para formar um grupo só de adventistas que não acreditam em outros deuses, chamados 144 mil, porque os 144 mil, ele tem na fonte o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Então os 144 mil são unitarianos, porque na fonte tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro. São 144 mil, irmãos. Esse grupo dos 7 mil Elias, esse é o Elias moderno. Esse é o Elias que está profetizado lá em Malaquias, que iria se levantar no meio da última igreja para converter o coração dos pais aos filhos, para que Deus venha e tenha um povo preparado. Amém. Toda essa questão de tempo, irmãos, é para preparar o povo para discernir. Agora é o tempo. Vamos. Por isso que os 7 reis, por isso que o 7º rei fala, pouco tempo. Aí Satanás sempre cria uma contrafação. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as contrafações, porque as contrafações têm que é. Satanás, quando sabe que algo vai surgir, ele inventa um antes, para enganar. Tem a aparência de bonzinho e com todos os requisitos do zelo cristão religioso. Só discerne quem está baseado nas Escrituras. Quem está com muita história não discerne. Satanás aqui dentro. Irmãos, vocês estão pensando que Satanás, ele não está doido para acabar com isso aqui? Porque ele quer fazer a gente errar, assim como a igreja mãe. Nominal, errou. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado. Aí ele levantou em Apocalipse 17 uma contrafação chamada Francisco. Mas Francisco, olha só, todo mundo pensa que ele é papa, ele não pôs o anel, não calçou o sapato e nunca sentou no trono. Aquele vídeo que o irmão Fábio mandou lá da Natura, a Natura mostrando o trono, um Bento XVI sentado e mostrando uma cadeirinha chiquinho sentado. Aí um quarto de 300 e tantos metros, aonde o Bento XVI dorme, e um quartinho a mais que parecia isso aqui, ó. Uma cama de solteira lá o Francisco dorme, dizendo que é humilde, que é um homem, né? Ali dos pobres, mas é a contrafação. Por isso que o Papa é Bento XVI. O pastor Samuel Ramos não discerne isso. Mas veja que tanto o irmão Fábio, como o pastor Samuel e como o irmão Jairo, desde os 5 anos que a gente acompanha, pregam o mesmo assunto, com detalhezinhos diferentes. Só detalhes. Mas o assunto é o mesmo. Qual? Ei, acorda, adventistas dos 7 dias, aqueles que são candidatos para ser os 144 mil, tem um selo na testa, o selo, o nome do Pai, o nome de Deus escrito na aqui na testa. Por isso que vincula o sábado, porque o sábado é santo e o nome de Deus é santo, e tudo que ele falou que é santo acompanha ele. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo a lei, o sábado, os princípios, santidade ao Senhor. Os 144 mil, ele é um pouco diferente, é santo, ele compreendeu adorar a Deus e Deus é santo. Entendeu? O que nós temos que procurar é uma santidade, porque Deus é santo. Aí Francisco nunca tomou, então Bento XVI, por isso que a igreja nominal não consegue enxergar, fechar os olhos para a profecia, aí não discerne mais o tempo. Meus pais estão pensando que ainda vai 30 anos, ainda estão comprando apartamento, terra, carro zero, roupa, calçado, relógio,
que resta pouco tempo. E veja que na parte de baixo, pode só me prestar essa? Na parte de baixo, a gente colocou a abominação assoladora como decreto dominical. A gente sabe que tem outros irmãos que não colocam assim. Mas para respeitar a linha de tempo dos 1335 anos relacionado com a abominação assoladora de São Mateus e de Daniel, a gente colocou a lei dominical como abominação assoladora. E a partir do decreto dominical, você teria os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. São eventos que acontecem, uma parte com a porta da graça aberta e a outra com a porta da graça fechada. Irmãos, é incrível o cuidado de Deus pelo seu povo, porque Deus até avisa quando vai fechar a porta da graça. O povo adventista sabe quando a porta da graça vai fechar, depois do decreto dominical, no 7º selo. E Deus dá um aviso. Deus dá um aviso no 6º selo, que é o sol se tornar saco de silício. Quando houver um terremoto intercontinental, que o sol escurecer, depois do decreto dominical, nós sabemos a porta da graça agora vai fechar. A pregação, missão. Conseguimos. A obra concluída. Jesus agora vai jogar o necessário. Irmãos, os adventistas do 7º dia não podem perder os marcos que nortearam nossa fé, como a questão do fechamento da porta da graça, que é um marco para os adventistas, porque a parábola das 10 virgens se refere somente para quem professa a volta de Jesus. E na parábola você tem a doutrina do Espírito Santo, uma parte reconhece quem é o Espírito Santo e a outra não conhece, por isso que são 10, 5 reconhecem o Espírito Santo e 5 não reconhecem, mas na sequência é o fechamento da porta da graça. Senhor, Senhor! Depois da doutrina da Trindade surgir dentro do meio adventista, a porta da graça ia fechar pela parábola. E a parábola das 10 virgens é a única parábola relacionada ao povo adventista, porque é a parábola que diz um povo que está esperando as portas do povo. Só nós conhecemos. Existe uma boa aventurança em Apocalipse, bem-aventurados os que são chamados para participar das bodas do Cordeiro. Então, existe uma bem-aventurança em nós estudarmos a parábola das 10 virgens, onde a igreja é dividida pela Trindade, pela falsa doutrina, porque é isso que sacode a igreja, a falsa doutrina, dentro da igreja. E logo depois dela, a porta fecha. Senhor, Senhor. Então veja que primeiro o decreto dominical sai, aí os 144 mil são selados. Para quê? Só para ficar selado e falar: sai dela, povo meu, sai, nos acompanha, porque agora nós estamos indo retirando das grandes cidades, que as grandes cidades será alvo de destruição em massa pelas comidas. 144 mil, ó. Estamos indo para onde? Orientação, montes. Irmãos, será que nós estamos preparados para ir para as serras, para os montes, para cidades pequenas? Ontem, um que vende água de coco falou: olha, aí no interior as águas estão acabando e as cidades maiores estão todas recebendo esse povo das cidades pequenas. As cidades pequenas olham para as cidades grandes como um bom caminho. Nossa, não tem água, tanta mulher bonita, tanto divertimento, vamos para lá. E nós sabemos que nós vamos para lá. O mundo vem para cá e os sinceros voltam para lá. A paz só vai ser tirada depois de selar os 144 mil, que é o 2º selo. Aí a paz, aí a confusão começa. Pode ficar confuso, por quê? Porque meu povo já está selado. Agora, destruir árvores, mar e água, só nas trombetas, depois também do selamento. Agora existe uma dúvida grande: será que essas trombetas é ainda com a porta aberta ou com a porta fechada? Irmãos, eu fiz essa revisão. Uma parte é porque foi influenciado pelo pastor argentino Hugo Gambetta. Quem aqui conhece o pastor Hugo Gambetta? Assiste as mensagens. É um pastor, pregador de primeira. Aí o pastor Hugo Gambetta colocou os adventistas que
que as trombetas seriam ainda com a porta da graça aberta. Irmãos, como é que pode cair saraivada de fogo, meteoro, cometa na terra, se lá em Apocalipse está dizendo, não mexe em árvore, nem em água, nada, até eu selar. Agora, se eu selei e meu povo está selado, destrua o resto. Então não tem como ter trombeta com a porta da graça aberta, porque contraria a obra do selamento do povo de Deus. Porque nós estamos aqui para um motivo: sermos selados com o nome do Pai e do Filho da festa, e falar, Deus existe um só, e aqui tem um povo que sabe adorar. Amém. Veja que quando as trombetas começarem depois do fechamento da graça, primeiro vem a saraivada lá na terra, meteoro no mar, cometa na água na terceira, aí os dias são abreviados. Irmãos, o planeta Terra está aqui, saraivada de fogo, cometa, meteoro, 3 estruturas para mexer no eixo da terra. Aí São Mateus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Como é que pode abreviar se somente o Pai sabe o dia e a hora da volta de Jesus? Então Deus vai mexer no tempo? Não, Deus vai mexer nas horas. Reduzir o dia de 24 horas para 16. Aí se abreviar. Quando a gente compreendeu isso, a gente falou, opa, então isso tudo merece crédito. Porque como é que você vai explicar São Mateus 24 sobre a abreviação dos dias? Só antecipa a volta de Jesus, porque o povo não aguenta não. A destruição está. Então como é que Deus faz? O dia tem 24 horas, reduz para 16. Aí ele vem um pouco e não conseguiu chegar. Isso aonde? Na quarta trombeta, o dia reduzido. Lá na quinta trombeta, onde tem Abaddon, Apolion, a quinta trombeta, que os pentecostais dizem que são os nefilins, que eles vão vir, que são esses demônios. A quinta trombeta. 3 trombetas, destruição da terra. Quarta trombeta, dia reduzido. Quinta trombeta, os demônios saem. Você veja que quando os demônios são soltos, Satanás é chamado de rei. Era lá, irmão Fábio, amado, onde está ele? Irmão Fábio Amato agora está sendo convocado para prestar atenção. E o estudo é seu, né? Eu estou só tentando entender. Olha, se na quinta trombeta todos os demônios saem, Satanás é chamado de rei. Abaddon, Apolion. Como é que Satanás é rei e que trono é que Satanás vai sentar aqui na face da terra? Na quinta trombeta, Satanás aparece. É ali que ele aparece. Eu sou o rei. Ué, mas está dizendo que vai aparecer o 8º rei? Se Satanás é rei na quinta trombeta, com todos os demônios na face da terra aqui perturbando todos os que têm o sinal da besta. Quem tem o sinal da besta, quem não tem o sinal de Deus, está sendo perturbado pelos demônios durante 5 meses. E durante os 5 meses, Satanás, Abaddon, Apolion, é chamado de rei. Tem grande possibilidade de ser ali, depois do fechamento da porta da graça, a manifestação de quem estava o rei, na metade das trombetas, na quinta trombeta, antes da guerra nuclear. Antes da guerra nuclear tem grande possibilidade. Por quê? Porque Satanás aparece como rei. E diz que o 8º rei tem que surgir o 8º, porque Francisco não é. O 8º é o próprio Satanás no corpo de João Paulo II. Esse é o mistério. Não é ressuscitação não, irmãos. Ah, mas como, por causa? Você falar que dentro de 16, ou que João Paulo II vai ressuscitar, irmãos, é com toda a eficácia de Satanás. O corpo está na tampa de chumbo. A 7ª profecia de Zacarias. A tampa de chumbo vai ser aberta no Armagedon. Eles vão lá falar, olha, se o 8º rei está aqui, cadê o corpo? Zacarias viu a tampa de chumbo sendo aberta e lá dentro a mulherzinha, a igreja, né? Satanás lá brincando com eles, ó, o 8º rei aqui. E depois da 7ª trombeta que acontecer isso, aí aparecem os 10 mandamentos. Olha a importância. O que vai aparecer no céu, irmão? A arca com os 10 mandamentos, mostrando que tem um povo que é leal aos mandamentos do Deus único. Amém. Aí começam as pragas. A primeira praga, úlcera. A segunda, mar. A terceira, rios. A quarta, o sol
esquenta, e a quinta vai no trono da besta. Você veja que nas trombetas envolve o rei, nas pragas envolve o trono, não é isso? E aí, definitivamente, na sétima praga acontece a ressurreição especial. Esses últimos 45 dias, porque nós temos 3 decretos: o dominical, o de proibição de venda e compra e o decreto de morte. Por que Deus vai vir? Porque vai ter um decreto de morte em cima dos adoradores do Deus verdadeiro. Aí Cristo se manifesta para tirar da terra, senão não vai matar, porque o decreto de morte já está vigente. Então a diferença dos 1290 anos, os 1290 dias para os 1335, essa diferença dos 45 dias é devido a gente estar sob o decreto de morte. Por isso que é bem-aventurado aquele que chega até os 1335 dias. Na ressurreição especial, que só os adventistas acreditam nisso, mediante Apocalipse 1, que muitos seriam ressuscitados, e Daniel 12, muitos subiriam um para desprezo, outro para vergonha, outro para alegria. Na ressurreição especial, na culminância do 7, todos os adventistas que morreram na fé ressuscitam para nos fortalecer, porque ainda falta 45 dias e o decreto de morte agora está sobre nós. Os que ressuscitaram, cheguem e nos consolam. Irmãos, fique tranquilo, só falta só mais um pouquinho, vocês vão escutar o dia e a hora, pela própria palavra do Pai. Ele vai falar o dia e a hora da volta do Filho. Então 1290 dias, com 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Os últimos 45 dias, a gente vive sob o decreto de morte, por isso que são os piores dias, mas a gente já tem um consolo dos outros grupos de adventistas que ressuscitaram na mensagem do terceiro anjo para cumprir Apocalipse e Daniel também, e assim nós sermos. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aqui é só assim. Está derretendo. Ele vai falar para todos: olha, eu vou suar e se prepara, porque o açúcar subiu. Quando a gente fica assim emocionado com os outros irmãos, aí a gente se emociona. Deus seja louvado, porque não é o estudo, é o gráfico. Vocês sabem que eu nem fico na internet tentando, eu vou fantasiar, eu vou pôr uma coisa bonita aqui para tentar ser mais fácil de compreender. Eu não trabalho assim. Eu gosto da atuação do Espírito Santo. Eu só pus ali porque mais cedo, quando na palestra eu nem levo nada. Chego lá e falo, o Espírito Santo é que vai agir. Não é um estudo, irmãos. É o que tem na Bíblia, falando que resta pouco. Se isso for verdade, nós estamos a um passo. Só falta uma coisa: se a gente conseguir arrumar nossa vida, se a gente conseguir arrumar nossa casa, nós vamos conseguir. O estudo só fortalece assim, o nosso preparo. Não é, olha o estudo, só para mostrar o bem. Que tem grande possibilidade de nós estarmos vivendo no papa do decreto. No finalzinho, que ele está velho. Que esse Bento XVI morrer, todo esse estudo do irmão Fábio, esse aqui, do pastor, tudo cai. Vai acabar. Mas se o decreto sair, ele vai só nos chamar. Vamos embora, e ó, não precisa fazer mala não. E outra, você só diz em casa: vamos pessoal, porque você não vai pensando que você vai ter que levar uma regra atrás de você, que nem todo vai querer ir não, porque a Bíblia fala: